Ninguém muda de patamar, nenhum cristão, nenhum discípulo, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus muda de patamar espiritual relevante se não tiver coerência com a palavra e se não tiver em Deus, absolutamente em Deus. Porque há pessoas que querem mudar pela carne. É como Paulo disse, uma guerra milita dentro de nós. Enquanto o meu espírito, voltando os ouvidos espirituais às coisas do Espírito de Deus, a minha carne grita, querendo me levar para um outro canto, para uma outra direção. Esta luta, esta briga, essa questão é constante na vida de um crente, de qualquer um de nós. Mas ouça o Espírito, dê vazão ao Espírito, dê vazão à voz do Senhor e saiba que o Espírito de Deus pode e quer vencer essa guerra na sua vida. Essa guerra de vozes que se estabelece dentro de nós. Eles saem pela floresta do lado do rio, e vai acontecer alguma coisa aqui. O ferro do machado de um discípulo cai no fundo do rio. Não cai o machado todo, cai apenas a parte do ferro, a parte que cortava. Aquele machado era um instrumento. E por uma razão, Deus permite que o ferro do machado caia. Se não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Ele saiba, se não cai uma folha da árvore sem que Ele consinta. Deus sabia e Deus permite que o ferro do machado caia, impedindo o discípulo que estava com aquele machado de trabalhar. E quando o ferro cai, o discípulo grita. E o texto nos dá a entender que ele vira-se para Eliseu. E é interessante. Abro aqui um parênteses. Quando os discípulos saem para a floresta, eles viram-se para Eliseu, o mestre, e olhem para Eliseu de uma forma diferente. Porque o profeta no Velho Testamento era a imagem de Deus na terra, a voz de Deus. Como disse o pastor Gustavo semana passada, que depois se faz carne em Cristo, mas os profetas eram a voz de Deus, a presença de Deus. E os discípulos olham para Eliseu e dizem: venha conosco, mestre, venha. E a Bíblia declara que Eliseu consente e vai. Se eu tomar a imagem de Eliseu em paralelo à imagem de Deus, deixa eu dizer para os irmãos uma coisa muito importante: sem Deus não dá para ir a lugar algum. Sem a presença dele, Moisés disse que não continuaria. Não poderia levar avante a obra de libertação e de posse da terra de Canaã. Sem o Senhor nós não iremos, sem o Senhor eu não vou. Que você possa dizer isso do fundo do seu coração agora para Deus, num ato, num gesto, numa palavra de total dependência. Diga a Ele: Senhor, sem a Tua presença eu não vou. Amém ou não, igreja? Você concorda com isso? Ora de maneira flash aí, rápida. Diga olhando para mim de olhos abertos, mas diga para Ele: Senhor, sem o Senhor eu não vou. Nesse projeto da minha vida profissional, da minha vida emocional, da minha família, seja qual for, sem o Senhor eu não vou. E quando a coisa é de Deus e tem a aprovação de Deus,
Deus vai continuar dizendo para você: eu vou contigo. Ele só não vai contigo quando a sua decisão é de pecar. Quando a sua decisão é de pecar, Ele não vai contigo. Isto é, Ele não te apoia, Ele não diz sim, mas Ele está ali, entristecido. Mas quando a nossa decisão cai no âmago e no centro da sua graça e da sua vontade, Ele vai dizer a você: estarei convosco todos os dias, até a consumação. Deus vai estar com você todo dia. Se nós andarmos na presença dEle, na direção dEle, no clamor dEle, Deus vai estar conosco. Você acredite nisso. Tome posse dessa palavra. E saiba que por onde você andar esta semana, se você está com os seus pés retos no caminho certo, Deus estará contigo. Deus estará contigo. Quando aquele discípulo cujo ferro cai no rio, grita, e me parece que ele volta o seu grito em direção ao profeta, a Deus, ou a presença daquele que representava o Altíssimo. Ah, meu Senhor, era emprestado. Ele não tinha o machado próprio. Essa frase que esse discípulo diz, a meu ver, pode ter duas conotações. Pode ser uma frase de uma reação de alguém que deixa alguma coisa cair na água, no fundo do rio. Mas pode ser, e eu creio nisso, que quando esse discípulo vira-se para Eliseu, exclama o que exclamou, ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo ajuda ao homem de Deus. Isto é, ele está pedindo ajuda a Deus. Ah, meu Senhor, era emprestado. Não creio num grito apenas reflexo, emocional de alguém que está perdendo algo. Mas talvez aquele discípulo tenha se voltado para Eliseu lembrando do poder de Deus que estava sobre o profeta. Porque aqueles discípulos viram, no dia em que Eliseu purificou e foi instrumento da purificação das águas de Jericó, aquelas mesmas águas que agora receberam o ferro do machado, foram purificadas pela instrumentalidade de Eliseu, e o poder de Deus ali atuou. Aqueles discípulos viram quando ele multiplica, e na sua instrumentalidade o poder age na casa da viúva, o azeite fora multiplicado. Na instrumentalidade do profeta, o poder de Deus também ressuscita o filho da sunamita. Na instrumentalidade de Eliseu, o profeta, o poder de Deus opera o milagre da panela quando a maldição chega à cidade. Na instrumentalidade do profeta, o poder de Deus cura a lepra de Naamã. Vejam o que eu estou dizendo. Na instrumentalidade do profeta, mas de quem é o poder? Quem é que cura? Quem é que salva? Quem é que liberta? Quem é que transforma? Nós somos apenas instrumentos do Senhor, mas Ele que faz, e porque Ele faz, Ele não divide a sua glória, e quer que nós estejamos em humildade, dando a Ele sempre a honra devida ao seu santo nome. Na instrumentalidade do profeta, o poder de Deus se manifestou na casa da viúva, na casa da sunamita, no milagre da panela, na lepra de Naamã e nas águas de Jericó. Agora, quem sabe, aquele discípulo que sabia de tudo que tinha acontecido, não está suplicando
a Eliseu: ajuda-me. Eu quero prosseguir a obra. Eu quero prosseguir na obra. Eu quero trabalhar. Eu quero construir esse lugar maior e melhor para a minha vida. Olha para mim, meu irmão, minha irmã. O que é que pode estar impedindo você de continuar esta obra? Ou de permitir que Deus faça esta obra de crescimento emocional, espiritual? O que é que está impedindo você? O que é que está impedindo você de trabalhar, de servir, de mudar de nível, de mudar de patamar espiritual, de estar subindo um degrau a mais? O que é que está impedindo você? Será que algumas memórias, algumas prisões do passado, algumas crises, algumas questões emocionais, o Senhor está dizendo a você agora: lembra-te do que já fiz no passado, no teu passado e na história do meu povo. Assim como eu fiz o milagre da panela, assim como eu fiz o milagre na casa da sunamita, assim como eu fiz a multiplicação do azeite da viúva, assim como eu fiz no meio do meu povo nas águas de Jericó, eu voltarei a fazer. O Senhor que te abençoou vai voltar a fazer. Creia, 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 creia. O martelo ou o machado era emprestado. Dá um grito agora. Dá um grito na alma para ele. E diz que tem algo impedindo você de crescer e de mudar de lugar. Diz para ele que você quer ser melhor, emocionalmente e espiritualmente. Mas é interessante o que acontece agora. Porque Eliseu se interessa pela causa do discípulo, assim como o Senhor se interessa pela tua causa. Você confia nisso? Você acredita que Deus se interessa pela sua causa? Eu estava no outro dia levando uma causa diante de Deus, e me veio um raciocínio tão simples. Quem sou eu dentro deste quarto, clamando a Deus por esta causa diante de milhares e milhões de pessoas, de um Deus tão grande, Criador do universo, soberano Senhor? Como pode esse Deus do alto os céus no seu trono, na sua glória e grandeza? O que é o homem mortal para que o Senhor se lembre de nós? Quem somos nós para que Ele nos visite? E incrível, meus irmãos, que na mesma hora o Espírito Santo testifica e diz: eu me importo com você, eu me importo, olha para mim, com a tua causa. Por mais que sejas pequeno, diante da grandeza e da realeza e da magnitude do Senhor, o Senhor se preocupa com a nossa causa. Louvado seja o nome dEle, um Deus fiel. Assim como Eliseu se interessou. E agora, ele faz uma pergunta muito importante. E pergunta para o discípulo: onde caiu? Sublinha essa frase no coração. Onde caiu? Aonde foi que começou o naufrágio? Será que você consegue identificar onde as coisas começaram a embolar e dar errado? Será que você consegue identificar o lugar aonde aquilo se perdeu? E muitas vezes, irmãos, na nossa vida emocional, espiritual, Deus quer que nós reconheçamos onde caiu.
Onde foi que a coisa se perdeu? Filipe, onde foi que a coisa se perdeu? Onde foi, Duílio, que a coisa se perdeu? Em que lugar do rio, diante de tantas águas? Cristina, onde foi que a água, ou que no lugar das águas a coisa se perdeu? O profeta precisa do discípulo para que ele identifique. Ou vocês acham que o Deus do milagre não podia mostrar a Eliseu aonde estava o ferro do machado? É claro que podia, mas ele precisava que o próprio discípulo reconhecesse onde foi que caiu. E aqui dá uma outra pregação. Onde foi que caiu? Onde foi que a coisa começou a descer para o fundo da sua vida? E o discípulo de Eliseu reconhece. E meus irmãos, Eliseu agora pega um galho. As simbologias na Bíblia são coisas extraordinárias. Para que ele pega um galho? Ele pega um galho, uma madeira, pequena, leve, certamente mais leve que o peso do ferro do machado, e joga. E o ferro do machado flutua. Isto é absolutamente improvável na física e nas leis da física. Mas as coisas de Deus são assim. Elas são absolutamente improváveis. Porque milagre não se explica, milagre se experimenta. Não dá para ninguém explicar milagre, porque milagre, é graça, é manifestação da misericórdia, é o sobrenatural de Deus, é a atuação do Espírito, onde o homem não pode botar a mão, onde o homem não pode entender, é aí que Deus se manifesta. Milagre não se explica, milagre se experimenta.